Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos continuar aqui o nosso estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e o tema da nossa aula de hoje são as sanções administrativas, as famosas multas da LGPD, não é? Ou o que será que acontece quando a gente não faz um projeto de adequação ou quando acontece alguma coisa lá que viola a LGPD. Hoje vamos falar sobre isso. O artigo 52 informa que os agentes de tratamento, que a gente já sabe que são o controlador e o operador, em razão das infrações cometidas às normas da lei, estão sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela autoridade. Quais são? Que tipo de sanções pode ter? Advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio de dados, eliminação dos dados, suspensão parcial de banco de dados pelo período máximo de 6 meses e suspensão da atividade de tratamento pelo período máximo de 6 meses ou uma proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Uma coisa que eu acho legal a gente conversar um pouco aqui é sobre a bendita multa dos 50 milhões. Meu Deus do céu, será que a minha empresa vai tomar uma multa de 50 milhões por descumprir a LGPD? E então eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho disso, porque isso daqui é meio, digamos que é uma estratégia de marketing, né, que se utiliza um pouco para poder dar um enforcement maior, né? Ou seja, vamos fazer uma pressão, então vamos falar bastante sobre a multa de 50 milhões. Mas vamos entender um pouquinho como que funciona esse cálculo aqui, ó. Lá, né, naquelas opções que a gente mostrou anteriormente, existe essa multa simples que está definida no inciso 2. E o que fala o artigo da lei? Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos limitados a um total de 50 milhões de reais por infração. Então, a gente entende que se for um grupo de empresas é o faturamento total, a gente entende que excluídos os tributos significa que é o faturamento líquido e a gente entende que é 50 milhões por infração. Mas, vamos supor, fiz um exercíciozinho matemático aqui, vamos supor que a gente tem uma empresa que o faturamento líquido no ano anterior foi 100 mil reais, ou seja, o meu negócio faturou, depois de deduzidos todos os impostos, o valor de 100 mil reais. Qual que é o limite legal? O limite é até 2%, certo? E aí, caso exceda, né, esse cap, a próxima limitação é 50 milhões de reais. Então, vamos supor que a empresa fature tanto que 2% do faturamento dela seja algo superior a 50 milhões de reais. Aí os 50 milhões vai ser o limite, beleza? Mas no caso aqui de uma empresa que fatura 100 mil reais no exercício anterior, líquido, o limite dessa multa são esses 2% aí, o primeiro cap, ou seja, será uma multa de 2 mil reais por infração. Tá muito longe, né, gente, desse negócio dos 50 milhões. Isso daí é um negócio meio assustador e que o povo fala muito, como se fosse uma espécie de marketing para impulsionar os processos de adequação. Mas eu já expliquei para vocês algumas vezes, o processo de adequação não é só para evitar que você tome multas, é para você estar numa situação em que você realmente protege e respeita os dados dos titulares, você tem uma posição mais favorável no mercado, porque você organiza a sua empresa para respeitar leis de privacidade. Você organiza internamente a sua empresa e com isso você consegue ter um pouco mais de compliance no sentido de que você não usa dados que você não precisa, você não tem lá dentro informações que você realmente não está utilizando na sua operação. Então, com isso, você torna o negócio mais eficiente. Existem muitos motivos para você fazer um processo de adequação. Essa multa aí de 50 milhões não é a coisa mais relevante da face da Terra e em muitos casos ela nem é real. Porque, veja, é aquela máxima de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você é uma empresa astronômica, gigantesca, que fatura bilhões e usa dado pessoal no seu core, é óbvio que as suas responsabilidades serão maiores do que uma empresa menor. Tá? Então, eu acho muito importante a gente trazer esse assunto meio para uma situação mais da realidade, sabe? Porque esse negócio de multa de 50 milhões é muito falado e às vezes as pessoas não explicam isso num nível de detalhe. Uma empresa, ela pode ter mais de uma infração passível de multa. Então, esse limitezinho aqui, nesse caso que a gente está simulando dos 100 mil de faturamento,
pode ser 2 mil por infração, e você pode, às vezes, ser autuado para mais de uma infração, tá? Então, pode ser 2, 3, 4 infrações, e aí vai multiplicando aí pelo número de infrações. E para a multa chegar a ser 50 milhões de faturamento, 50 milhões sobre o faturamento líquido tem que ser de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então dá para a gente perceber que é um universo assim bastante menor, né, de empresas que vão realmente sofrer eventualmente uma penalidade de 50 milhões de reais. Tá? Isso eu achei importante trazer para vocês aqui. Eu não mudei aqui o título do meu slide, mas eu vou manter aqui a apresentação. A gente vai explicar agora como que as sanções são aplicadas, tá? Sempre vai ser mediante um processo administrativo com oportunidade de ampla defesa, de uma forma gradativa, isolada ou acumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso e considerando ainda parâmetros e critérios. Quais são? Gravidade e natureza das infrações de direitos afetados, boa-fé do infrator, vantagem auferida, condição econômica, a reincidência, o grau do dano, cooperação do infrator, adoção de mecanismos e procedimentos para minimizar os danos, adoção de políticas de boas práticas e governança, pronta adoção de medidas corretivas e proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Então vai ser uma coisa bastante analisada, né? Não vai ser assim vamos sair por aí aplicando multa de forma nenhuma, vai, né, ser respeitado um processo, vai ter ampla defesa, todas as coisas que a empresa tenha feito para estar em compliance, bem como boa-fé e tudo mais, vai ser levado em consideração. Nós temos visto realmente um trabalho da autoridade nacional bem menos preocupada com a aplicação de multa e bem mais preocupada em educar, em criar uma cultura em que empresas e titulares de dados conseguem entender o que é a privacidade, tá? E aí, o artigo 53, na lei, ele determinou que a ANPD deveria realmente definir por meio de regulamento sobre as sanções administrativas. E a ANPD já fez isso, tá? Ao longo desse tempo. Foi publicada essa resolução, CD-ANPD número 1, foi a primeira resolução da Autoridade Nacional, em 28 de outubro de 2021, que ela está tratando exatamente do regulamento do processo de fiscalização e o processo administrativo sancionador. É uma resolução longa e que vale a pena ser lida e que depois, numa outra aula mais adiante, eu vou entrar também para a gente poder analisar um pouco algumas coisas particulares e básicas dessa resolução. Por enquanto, eu vou terminar aqui a Lei de Proteção de Dados, então eu vou deixar para vocês no link da descrição do vídeo a íntegra dessa resolução para vocês verem lá quantas coisas a Autoridade Nacional está colocando antes de aplicar uma multa. Né? Ele dá muitas oportunidades de as empresas se organizarem ali e demonstrarem um compliance antes de pensar em aplicar uma multa. É muito interessante vocês lerem essa resolução, tá? O artigo 54 informa que o valor da sanção de multa diária aplicável deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela ANPD, e que a intimação dessa sanção tem que conter a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável estipulado pelo órgão para seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. O que é que nós temos visto aí da parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Como eu mencionei para vocês, eles têm feito uma série de campanhas educativas. A gente não está vendo aí a Autoridade Nacional se posicionar como uma indústria de multas. Muito pelo contrário, eles têm feito muita atuação no sentido educacional. Eles têm, a própria resolução aponta para isso. A resolução aponta para uma questão de existir um diálogo entre a empresa que eventualmente tem alguma situação de infração denunciada ali, e a sua possibilidade de ser reconduzida a uma situação de compliance. Nós, na Nova Rede, inclusive, fizemos uma live que foi... Eu vou depois também procurar essa live e colocar aqui na descrição do vídeo, com um dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e você vê que eles realmente estão com essa... foi o Arthur Sabá que participou com a gente dessa live, e vocês vão ver nessa live quanto eles têm essa intenção de educar, de colocar medidas assim que sejam primeiramente educativas para depois poder aplicar uma multa. Então, realmente, a questão da multa, ela vai acontecer
no meu entendimento, naquele caso limite em que a empresa teve todas as oportunidades de se corrigir, né, de ficar em conformidade com a lei, e aí realmente ignorou todas, aí pode até sim chegar numa situação limite da multa, mas não tenho visto a autoridade nacional se posicionar como isso sendo o elemento principal. Mas a educação tem sido a preocupação principal da autoridade nacional. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Estamos chegando aí no final da lei. A gente tem mais aí 2 temas para falar, que é justamente sobre a autoridade e o Conselho Nacional de Proteção de Dados, e depois podemos mudar de assunto e entrar um pouco mais nas questões dos processos de adequação. Se você gosta do conteúdo, por favor, não custa nada, deixa o teu like no vídeo para mim, compartilha com quem tem interesse em conhecer mais da Lei de Proteção de Dados. É um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.